Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro de História do Brasil. Só para lembrá-los rapidamente, essas aulas elas seguem o conteúdo normal do que a gente vinha vendo presencialmente antes da quarentena. Então, agora estamos todos de castigo em casa e vamos continuar vendo conteúdo porque o show não pode parar, né? Bom, só para contextualizar, o que nós vimos até agora? Nós começamos a colonização brasileira ali no século XVI. O que marcou o século XVI? Primeiro, do ponto de vista político, a construção, a montagem de um sistema colonial. Tá? Então a gente viu ali as tentativas e erros do governo português com o sistema de capitanias hereditárias, depois veio o sistema de governo geral, veio a União Ibérica, né, em 1580. Bom, ainda no século XVI, nós vimos que foi instituído ali uma determinada solução econômica para a ocupação do Brasil, que era a agromanufatura açucareira. Então a gente pode dizer que o século XVI é o século de 1. A montagem do sistema colonial e 2. A criação de uma economia açucareira no litoral. Tudo bem? Bom, e aí a gente chega no século XVII. Nós falamos na nossa primeira, nas nossas últimas aulas presenciais e nas nossas primeiras aulas virtuais, nós falamos bastante do século XVII. O que marcou o século XVII? De um lado, a participação, ainda que de forma indireta, do Brasil na Guerra dos 80 anos e na Guerra dos 30 anos, onde os holandeses, que eram inimigos da União Ibérica, invadiram o nordeste do Brasil. Em segundo lugar, nós falamos de atividades econômicas que levaram à ocupação, ou pelo menos ao início da ocupação do interior do Brasil. Quais foram essas atividades econômicas? A pecuária, a exploração das drogas do sertão, lá na Amazônia, e o que a gente chamou aqui de sertanismo de contrato, que são as bandeiras. Tá? Então vamos lá. Século XVI, montagem do sistema colonial e início da agromanufatura açucareira. No século XVII, presença dos holandeses no Nordeste, desenvolvimento de atividades de interiorização da colonização, pecuária, drogas do sertão e sertanismo de contrato. E o açúcar, como que fica? Bom, o século XVII é marcado tanto pelo auge, pelo ápice da produção açucareira, como pelo início da crise, quando os holandeses são expulsos do Nordeste e nós vamos ter uma concorrência que a gente não consegue lidar com ela, e isso leva a uma crise no setor açucareiro. Ok? Bom, com isso nós fechamos aquele assunto que a gente já tinha visto na aula passada, e esse bloco de aulas vai continuar no tema da interiorização, só que a gente adentra agora o século XVIII, tá certo? Bom, era a ambição dos portugueses desde que chegaram aqui pela primeira vez lá em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Era uma pretensão, era uma intenção, era uma vontade dos portugueses a descoberta de metais preciosos. Afinal de contas, nós estamos num período marcado pelo mercantilismo e pela mentalidade metalista. O que significa mentalidade metalista? Havia uma crença generalizada de que o que produzia riqueza para um reino, para uma nação, era o acúmulo de metais preciosos. Então, nada mais natural do que encontrei terra nova, a primeira coisa que eu vou ver é, tem ouro, tem prata. Inicialmente, os portugueses não encontraram vestígios, indícios da existência de metais preciosos no Brasil. Isso, inclusive, atrasou o nosso processo de colonização em 30 anos. Né? Bom, acontece que, já no início do século XVII, ainda não chegamos no século XVIII, 100 anos antes, durante a União Ibérica, houve o primeiro achamento de ouro, né? A primeira vez que colonos encontraram ouro foi ali no litoral paulista, em Santos. Tá? Naquele momento, a quantidade de ouro encontrada era muito reduzida e o governo ele optou, vamos lembrar inclusive que é o governo espanhol, não é o governo português, é a União Ibérica, é início do século XVII. O governo da União Ibérica optou por não estabelecer um rígido controle sobre a extração. Então, ali naquele ouro, lá em Santos, nós não começamos ainda, estamos há 100 anos de começar o pico da extração de ouro, tá? Ali há uma grande liberdade de exploração. Quem quisesse ir para lá, né, naquele esquema de
de garimpo mesmo, tá? Quem quiser sim procurar ouro, vai, fica à vontade, desde que pague os tributos, tá? Então essa foi a nossa primeira experiência no Brasil com mineração. Mas para o final do século XVII, à medida em que cresciam as atividades de sertanismo de contrato, ou seja, à medida em que cresciam as bandeiras, aí sim, aí nós vamos ver o descobrimento de jazidas significativamente maiores de ouro. Tá? As primeiras nem eram assim, aquele tantão não, mas já era algo que já despertaria interesse do Estado. Quando que esse ouro foi descoberto pelos bandeirantes? Nós não sabemos e provavelmente nunca saberemos. Por quê? Por um motivo óbvio. Havia um esforço muito grande de se manter o segredo. Afinal de contas, na hora que fosse divulgado e que chegasse nos ouvidos do governo que existia ouro na região, inicialmente foi na região de Taubaté e de Mariana, tá? Então chegou no ouvido do governo que existe ouro ali, pronto, acabou. O governo vai em cima, vai cobrar impostos, etc. Então os bandeirantes, eles por algum tempo, podem ser décadas, eles mantiveram segredo sobre a existência de jazidas de ouro, ok? No finalzinho do século, oficialmente em 1698, o governo da capitania do Rio de Janeiro vai oficialmente tomar conhecimento da existência desse ouro. Tá? Bom, num primeiro momento, que ouro é esse? O ouro que se descobre é um ouro que a gente chama de ouro de aluvião. Ele fica em depósitos. Esses depósitos eram chamados de faisqueiros. São depósitos criados normalmente em curvas de rios. Então o rio está vindo, faz a curva e ele deposita sedimentos nas curvas. Tá? Esses sedimentos são cascalhos, seixos e, obviamente, ouro. Quase sempre em pepitas muito pequenininhas ou em pó. Tá? Bom, a notícia de que existia ouro, quando chega oficialmente no estado, se espalha muito rapidamente pelo Brasil. Tá? E isso vai gerar um afluxo enorme de pessoas, especialmente do Nordeste. Vamos lembrar que Nordeste é litoral. Tá? O sertão ainda é muito pouco ocupado. Quem está no litoral? Pessoas que vivem gravitam em torno da atividade açucareira. Como é que está a atividade açucareira? Em declínio por causa da concorrência dos holandeses lá nas Antilhas. Então, essa economia em declínio lá no Nordeste gera uma quantidade enorme de pessoas que dependiam do açúcar, e eu estou falando aqui de pessoas livres e pobres, tá? Que dependiam da economia açucareira e que encontram dificuldades até de sobrevivência no Nordeste. Então, essas famílias... Originalmente as famílias ficam, mas os homens adultos das famílias vêm para Minas Gerais tentando um enriquecimento rápido. Tudo bem? Então, Minas Gerais começa a ter um crescimento demográfico muito explosivo. Tá? Há uma curva demográfica aqui que faz com que a região se desenvolva muito rapidamente e sem o controle inicialmente sem o controle do Estado, ok? Nós vamos continuar no próximo vídeo a falar sobre essa chegada de pessoas numa região que até então era completamente ou quase completamente desabitada de colonos, só tinha nativos aqui, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, clica no próximo vídeo.